Olá, eu sou José Antônio Conte. Estou começando aqui no seu canal legislativo mais uma Assembleia Entrevista. Estamos recebendo aqui no estúdio o reverendo Egon Koperek, presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E trata-se de uma instituição de muita credibilidade e que vai completar no ano que vem os 500 anos da Reforma Luterana. Quer dizer, uma série de atividades já estão acontecendo, né? Bom, vamos começar esclarecendo o que é a Igreja Luterana, por que ela é diferente das demais congregações evangélicas? Em primeiro lugar, é uma satisfação estar no seu programa e podermos conversar sobre as festividades dos 500 anos e exatamente da Igreja Luterana, a qual eu pertenço e a qual hoje eu tenho essa função. Na verdade, a Igreja Luterana, talvez o ideal seria, ela é a igreja cristã original, né? Ela tem o nome luterana porque em 1517, 31 de outubro de 1517, começou um movimento liderado pelo doutor Martinho Lutero, que ao afixar 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, ele começou um debate, um desafio à igreja da época, para tentar corrigir algumas falhas que estavam acontecendo dentro da doutrina da igreja cristã da época. Então ali começou esse movimento, especialmente focado na Escritura Sagrada, na Bíblia. Já tinha igreja católica? Já, a igreja católica Quer dizer, era na a igreja... verdade, a ideia era de corrigir a igreja católica. Exatamente. Nunca foi intenção, na verdade, do doutor Martinho Lutero, que era um padre que chegou ao título de doutor em teologia, professor de universidade de teologia, e o objetivo dele era que a igreja dele reconhecesse que havia alguns desvios da doutrina pura das Sagradas Escrituras. E isso ele lutou, e as 95 teses têm especialmente o enfoque da justificação pela fé, e não por meio de obras, não pelos méritos do ser humano. Muito bem, justificação pela fé acima de qualquer outra coisa. Perfeito. 500 anos da Reforma Luterana, quer dizer, trata-se de uma igreja consolidada, não uma igreja daquelas que a gente vê criarem e de uma hora para outra se desfazerem dela, né? Essa talvez seja a grande diferença. Na verdade, desde então, a igreja começou um grupo, vamos dizer assim, seguir essas mesmas... esta mesma linha de pensamento fundamentado na Bíblia, e aí começou exatamente, num primeiro momento, de forma pejorativa, a existir os luteranos, né? E esses luteranos é que se espalharam depois pela Alemanha, pela Europa e pelo mundo conhecido da época e hoje pelo mundo inteiro. Então, na verdade, ali se consolidou novamente o retorno às bases, à doutrina da Palavra de Deus. E isso nós continuamos professando e continuamos defendendo e lutando ainda hoje. Especialmente, falando agora da minha denominação, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é uma igreja confessional, que tem princípios, que tem confissões fundamentadas na Bíblia Sagrada, é a Bíblia Sagrada que é o fundamento de tudo. Essas confissões nós continuamos defendendo, ensinando, pregando, e essa é a linha que nós seguimos, e isso nos mantém unidos também, como sínodo que nós somos, né? Sínodo, andar lado a lado, dentro desses princípios, dentro da fé cristã. Quantas igrejas luteranas nós temos no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, nós devemos ter aí, eu não tenho exatamente um número, no Brasil nós somos mais de 530 paróquias, vamos dizer assim, né? Congregações e pontos de pregação, nós somos mais de 2.000 no Brasil, né? E aí paróquias que às vezes une 2, 3 congregações atendidas pelo mesmo pároco ou pelo mesmo pastor, né? Então nós temos 530 paróquias no Brasil, né? E no Rio Grande do Sul deve ter mais ou menos a metade disso, porque foi aqui realmente que começou esta igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e se espalhou por todo o país, mas continua ainda sendo, digamos assim, o centro maior da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Qual é o município que mais luteranos tem no Rio Grande?
Olha, também o número não sei lhe precisar, mas eu creio que Porto Alegre deve ser... Pelo tamanho, Pelo né? tamanho. Depois vem né? de Nova Petrópolis? Não, eu creio talvez Canguçu, Candelária. Candelária é um município pequeno, mas que tem um grande número de comunidades e de membros da Igreja Luterana naquela cidade. Então, nós temos vários, Santa Rosa também é um foco Eu forte. até perguntei em Nova Petrópolis que tem, pela grande quantidade de evangélicos que tem naquela Também região. tem. Então, Nova a região Petrópolis... alemã, ali naquele eixo todo, né? Perfeito. Eu, inclusive, trabalhei em Nova Petrópolis, naquela congregação, e conheço bastante bem. É uma congregação para um município pequeno, bastante forte, expressivo o número de membresia lá também, né? E quando é que são realizados os cultos? Nós não temos, assim, determinado somente um dia. A grande maioria dos cultos nas congregações acontece domingo, de manhã, de noite. Muitos lugares têm culto sábado à noite e outros lugares hoje já têm datas ou dias alternativos. Quarta-feira, aqui em Porto Alegre mesmo, na Comunidade Cristo, na Roosevelt ali, nós temos culto segunda-feira à noite. Então, na verdade, uma preocupação nossa é ir ao encontro dos membros, das suas necessidades, do tempo que eles dispõem, para lhes oferecer a oportunidade de poderem participar num culto de uma atividade da igreja específica, né? Muito bem. Não, é interessante, porque a gente vê que são igrejas sólidas, né? Sim, sim. São igrejas tradicionais e tal. Por que os luteranos ainda não participam intensamente da política? Na verdade, Conte, eu diria o seguinte, eu tenho sempre dito, pregado, defendido essa ideia, não compete à igreja fazer política, mas sim formar bons políticos. E eu defendo a ideia de que nós deveríamos ter mais políticos cristãos, consagrados, com princípios éticos, morais, comprometidos, envolvidos na política. Nós temos políticos em nosso estado, na vereança, nós temos político da nossa igreja como deputado estadual, como deputado federal, né? Mas eu gostaria de ter mais membros nossos envolvidos na política pelos princípios que eu conheço e tenho certeza que eles também têm. Como é que o senhor acompanha, como é que um luterano deve acompanhar a política nacional e estadual? Por exemplo, nós temos algumas crises aí. Nós devemos acompanhar, e eu tenho defendido a ideia, na hora de nós exercermos a nossa missão de cidadão, de nós efetivamente escolhermos com critérios e com cuidado em quem nós vamos votar. E agora nós podemos falar à vontade porque passou a eleição, né? Perfeito. Em quem nós vamos votar e especialmente depois acompanhar também o exercício, acompanhar o trabalho destes que nós elegemos, para também efetivamente aconselhar, ajudar, criticar, pedir, solicitar, enfim, nos envolver com eles na política. E eu tenho tido a oportunidade de conversar com políticos, tanto na área municipal quanto estadual e federal, né? E muitas vezes a própria televisão nos pergunta qual foi o pleito. Eu digo, não, eu na verdade vim dizer às nossas autoridades instituídas que nós, como Igreja Luterana, também estamos incluindo a eles em nossas orações para que possam dirigir com sabedoria, com discernimento, para termos uma vida tranquila, mansa, com respeito, com dignidade, como nós queremos. Como é que o senhor acompanha essa crise de corrupção que o Brasil está enfrentando agora? É profundamente lamentável, né? Eu acho que, como cristão, eu diria assim, é um sinal muito claro da ação do pecado na vida do ser humano e que se deixa corromper, muitas vezes, até facilmente, pelo vislumbre do poder, às vezes pelas ofertas de propina, enfim, né, de dinheiro. Então se deixa envolver, se deixa levar por essas ofertas, o que é lamentável, né? E acho que nós temos que olhar com muito critério para aqueles que estão no comando das coisas, para que realmente ou possamos colocá-los ali de novo, né, para darem continuidade, porque temos convicção de que eles estão fazendo as coisas bem feitas, ou então também com prudência e ao mesmo tempo coragem, não mais elegê-los para os cargos se eles não foram honestos naquilo que prometeram e naquilo que fizeram. Em suas preleções na igreja, o senhor fala sobre política? Também fala. Não digamos assim,
política partidária. Sim. Né? Uma abordagem genérica. Exatamente. Então nós somos seres espirituais, mas somos seres materiais e políticos, né? Perfeito. Inclusive, eu acho que nós, como cristãos, né, nós precisamos nos envolver, nós precisamos falar a respeito disso e nós precisamos também orar pelas nossas autoridades, né, e lembrar delas para que Deus as abençoe, que Deus as oriente naquilo que estão fazendo, né? Mas nós deveríamos nos envolver mais na política, com certeza. Tem a possibilidade de um líder, por exemplo, concorrer a um cargo de deputado estadual, uma área dessas? Aí nós temos um princípio dentro da nossa igreja, ainda ontem estava numa reunião debatendo a respeito disso, onde nós dizemos os pastores da nossa igreja, eles não devem se envolver em política partidária. Se assim quiserem fazê-lo, eles devem então pedir o seu desligamento do ministério, né, do ser pastor, para então se dedicar à vida política. Como pastor, e por que eu digo isso, Conte? E isso para todos também, né? O pastor, ele lida com as diferentes matizes partidárias, né? Então nós temos ali todos os partidos políticos, ou vários partidos políticos, e no momento em que eu me posiciono de um lado, né, de um partido, eu automaticamente vou criar um certo desconforto com os demais. Isso não é bom para o pastor. Então, se eu quero me dedicar à vida política, eu me retiro da vida do ministério pastoral. Nem que seja por um tempo. Nem que seja por um tempo, mas então eu me retiro, me dedico àquilo, se esta é a minha vocação. Você continua frequentando a igreja e tudo? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, membros, líderes da igreja, nós incentivamos. Olha, se você tem a vocação, tem o desejo de ser político, vá em frente, vá em frente. Ontem ainda estava entrevistando, nós temos um programa na rádio, Cristo para Todos, é um programa web, né? Qual é? Na rádio web? Exato, Cristo para Todos, né? E ontem eu entrevistei um vereador de Porto Alegre que foi recém-reeleito. Pode falar o nome, sem problema. Não. É Ramiro Rosário, né? Ele é membro da nossa igreja e ele foi eleito aqui em Porto Alegre como vereador. E ontem eu conversava com ele sobre esta eleição dele e os desafios que ele tem pela frente, né? E dizendo a ele também que pudesse contar conosco, tanto nas orações, como também naquilo que nós entendemos que deveríamos conversar com ele para ajudá-lo nas suas decisões e na sua caminhada política. Inclusive, né? Influenciando com ideias, com sugestões. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Ele também prontamente se colocou à disposição. O que é que nós podemos fazer, né? Pela igreja, pela comunidade. Exatamente, né? Então, nós participarmos efetivamente da vida do nosso povo, né? Da vida política, vida social, procurando o melhor caminho, as melhores alternativas para vivermos em paz e harmonia, né? Muito bem. Como é que o senhor viu essas mudanças eleitorais que aconteceram no último pleito? Nós tivemos verdadeiras revoluções, né? Verdade, verdade. Eu acho que demonstra a insatisfação do povo com aqueles que lá estavam, né? Na verdade, o nosso povo reagiu de acordo com aquilo que viu, né? E então também busca novas alternativas, busca novos líderes, né, para que possamos vislumbrar um futuro melhor e mais tranquilo, né? Quando é que a insatisfação pela política, pela gestão pública chega à igreja? Olha, ela chega como chega para todo o cidadão, né? Nós estamos inseridos na sociedade, estamos dentro desse mundo e sentimos os mesmos problemas como qualquer outro cidadão. Então, à medida que esses problemas batem a porta e estão junto conosco também, nós estamos ali acompanhando a situação, vendo os problemas, vendo as dificuldades e não tem como fugir disso, né? É pela dificuldade de cada um. Há muito mais gente recorrendo à igreja no momento de crise, desemprego, por exemplo, como esse que estamos enfrentando? Talvez nem tanto assim quanto algumas outras denominações que prometem solução e assim por diante, né? Nós dizemos, nós vamos orar pelas pessoas em suas carências, em suas necessidades. Estamos aí para nos ajudar mutuamente nessa caminhada, né? Mas não fazemos promessas que não podemos cumprir depois também, né? Então, é claro que as pessoas vêm, as pessoas buscam, especialmente em meio às dificuldades, em meio às necessidades, às vezes eu penso que até Deus
propicia isso para puxar as pessoas para mais perto dele, né? Para que busquem a ele, se aproximem mais dele. Para que se encontrem. Né? Para que encontrem mais nele a força, o conforto para continuarem a sua jornada. Qual é a hierarquia da Igreja Luterana? Pastor? Nós temos na Igreja Luterana, nós temos uma direção nacional, né? Que é composta por um presidente e 6 vice-presidentes. Né? Então, nós temos 6 vice-presidentes atendendo às diferentes áreas de ação. Nós temos um vice-presidente que cuida da área de ensino, né? Formação, educação teológica e também ensino médio fundamental, escolas, vamos dizer assim. Né? Nós temos um vice-presidente que cuida especificamente da expansão missionária da igreja. Nós temos um vice-presidente, uma vice-presidente atuando na área da comunicação. Nós temos um vice-presidente na área da ação social. Nós temos um vice-presidente cuidando da educação cristã e um vice-presidente cuidando da parte administrativa. Então, nós somos presidente e 6 vices. Depois nós temos o conselho diretor, que por sinal, esta semana nós vamos começar no sábado a reunião do conselho diretor. Esse é representativo da igreja. Nós temos no Brasil 57 distritos distribuídos. Cada distrito tem um pastor conselheiro e um líder leigo desse distrito. Esses 57, 114 no caso, né, o conselheiro e o líder leigo, juntamente com a direção nacional, mais o diretor do seminário, mais as ligas auxiliares, ou seja, nós temos os homens, as servas, os jovens, são ligas auxiliares que atuam dentro da igreja, e também esses. Outras organizações auxiliares, nós temos uma organização auxiliar que chama-se Hora Luterana, outro que é a ANEL é da área da educação, a ESE na área da ação social. Então esse grupo se reúne, algo em torno de 140 pessoas, para então deliberar a questão administrativa da igreja. Né? A direção executa. Esse conselho diretor define a questão administrativa. Dentro dele, nós temos departamentos atuando nessas diferentes áreas, debatendo, discutindo e decidindo entre um conselho diretor e outro as coisas pertinentes à sua área, levando isso à direção nacional. Assim também temos, então, depois, em questão de congregação, os distritos, como estava dizendo. Ali nós temos um conselheiro e um líder leigo, que é o responsável por distrito. Vamos dizer, em média, 7 a 10 paróquias de cada distrito. E dentro de cada congregação nós temos então o pastor, ou um, ou dois, ou às vezes mais, às vezes nós temos ministério compartilhado, são mais pastores numa congregação maior, né? E então depois temos uma direção, uma diretoria dentro da congregação, né? E a membresia. Então, em tudo nós temos uma questão de organização e trabalho bem organizado e focado, sendo que muitas congregações têm também vários departamentos de ação, né? Então, áreas específicas, né? Social, educacional, de missão, enfim, né? Então, que trabalham dentro da congregação, envolvendo a membresia, envolvendo os membros nos seus dons para realizar a obra da igreja. Muito bem. E como é que o senhor vê a grande questão do momento hoje, que é o excesso de criminalidade, a alta da criminalidade? Ela chega, por exemplo, a atingir a igreja, se refletindo nos seus membros que têm medo de sair de casa, como a gente vê muitas e muitas vezes? Sem dúvida. Atinge à medida, como o senhor diz, né? Essa insegurança de sair à rua, essa insegurança de enfrentar a noite, enfim, né? Ela faz parte na vida de todo ser humano, né? Mas eu acho que nós como igreja e nós como cristãos, e aí eu falo cristãos em geral, né? Eu acho que nós precisamos muito cuidar da educação das nossas crianças, da educação dos nossos jovens, adolescentes, jovens, um cuidado muito especial, uma atenção muito especial. Eu creio que muitas vezes nós, pais, estamos faltando com tempo para sentar com os nossos filhos, para sentar com nossos jovens, ouvi-los em suas ansiedades, necessidades, aconselhá-los, orientá-los, para que eles possam entrar neste mundo cheio de insegurança, de problemas e dificuldades, e drogas, enfim, né? E conseguir também não se deixar levar por este mundo, mas permanecer dentro de uma moralidade, dentro de uma educação com princípios éticos, morais, cristãos, dignos, dentro de uma sociedade em dificuldade. A questão das drogas, em como resolvê-la?
como eu disse, eu acho que começa em casa. Começa pelos pais cuidarem dos seus filhos, cuidarem com quem andam, cuidarem no sentido assim de que não lhes darem toda a liberdade. Eu tenho dito muitas vezes aos meus jovens, aos jovens em geral, né? Feliz aquele jovem que tem um pai e uma mãe que diz: meu filho, aonde é que tu vai? Que hora tu vai voltar? Não, tem um limite. Esse é o horário que eu vou te buscar, esse horário eu quero que tu esteja em casa, enfim, que põe limites aos seus filhos. Porque às vezes deixá-los livres, soltos nesse mundo, é para que o mundo os leve também para os maus caminhos. Então acho que o cuidado dentro da família, e aí a partir da família, eu sempre digo, a igreja é onde deve ser lapidado, né? É ali que ela deve ser moldada ou lapidada naquilo que o pai e a mãe já inculcaram. Mas o pastor é um grande conselheiro. Sem dúvida. É sempre sem dúvida. grande Por isso que eu referência, digo, né? lapidar. É lá que eles vão depois dar continuidade. Só que, infelizmente, me parece que muitas vezes as famílias hoje jogam toda a responsabilidade para o pastor, ou para o padre, ou para a igreja como tal, né? E deixam de fazer a sua parte em casa, junto com os seus filhos, sentando com eles, aconselhando, orientando, abrindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus com eles, enfim. Eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe me contava as histórias bíblicas que estão gravadas para sempre na minha vida, né? E acho que isso é fundamental. Do mesmo modo que é fundamental que falem em casa com as crianças antes ou depois delas irem à escola, né? Com certeza. Para complementar o trabalho, para dar uma orientação pessoal. Exatamente. Então, veja, o pai e a mãe é o que tem mais tempo dos seus filhos, né? É ali, eles estão no lar, estão ali juntos, estão em casa, e ali é que eles precisam aproveitar. Não é questão de sentar e agora eu vou te dar uma lição, né? Mas é o dia a dia, é o cotidiano, é o brincar, é o acompanhar, nas horas da brincadeira ali dar a orientação, abraçá-los, fazer com que eles se sintam amados no seu lar, né? E não precisam buscar diversão ou satisfação lá fora, porque tem isso dentro do seu próprio lar. E dentro, nós temos em nossa igreja, por exemplo, o grupo de jovens, né? Então, se reunir na igreja com outros jovens cristãos, para ali brincar, para ali confraternizar, estudar também a palavra e se fortalecerem mutuamente, se ajudando mutuamente, para que o mundo não nos engula. Sem dúvida. Muito bem. 500 anos da Reforma Luterana, então, nós vamos comemorar em 2017. Os preparativos, os festejos estão sendo preparados. É muita coisa, estão sendo preparados, muitos desafios em todo o nosso Brasil, em todo o nosso mundo, né? A Igreja Luterana no mundo está se preparando para festejar esses 500 anos, né? Então, aqui no Brasil também nós temos um grupo de trabalho que envolve a Igreja de Confissão Luterana no Brasil e a Igreja Evangélica Luterana do... Elas são diferentes? São duas igrejas, eu diria assim, são primas irmãs, né? A Igreja Luterana tem a mesma origem, né, na sua confissão. Nós temos o Livro de Concórdia, onde nós temos as confissões da Igreja Luterana, tanto da confissão luterana como a nossa, IELB, né? As duas têm essas mesmas confissões, né? Nós temos devocionários em conjunto, mas somos duas igrejas distintas, né? Com administração independente, com pastores diferentes, né? Mas muita coisa em comum. E temos trabalhado muito para festejarmos, para celebrarmos esses 500 anos com atividades sociais, com atividades educacionais, com celebrações, fazendo barulho em todo o nosso país para dizer quem nós somos, o que nós pregamos, o que nós ensinamos, o que nós festejamos, especialmente a graça, o amor de Deus, a justificação pela fé em Cristo. Ponto culminante será quando? 31 de outubro de 2017. Né? Então nós temos, aí agora estou dizendo novamente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós vamos ter em janeiro, no último domingo de janeiro, um culto festivo, acho que é o penúltimo, é dia 22 de janeiro, um culto festivo dando início às festividades oficiais dos 500 anos. Esse culto vai ser em Santa Catarina. Mas aqui no estado também, em várias regiões, distritos, regiões estão se organizando para cultos festivos, especiais, celebrações especiais em praça pública, em ginásios, né, para lembrar os 500 anos. Eu estive reunido na semana passada em São Paulo
com as igrejas cristãs históricas. Lá estávamos nós representados a IELB, que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a Igreja de Confissão Luterana do Brasil, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Presbiteriana Unida, a Presbiteriana Renovada, então várias linhas dentro da Presbiteriana e Batista, e conversando de como nós podemos também fazer ou envolver, ou eles também participar dessas festividades em conjunto. Assim nós vamos ter um programa ligado ao Dia Mundial de Ação de Graças do ano que vem, né, que já é depois das festividades dos 500 anos, um grande programa, uma grande celebração no Ibirapuera, em São Paulo, lembrando também este fato dos 500 anos de trabalho da Reforma Luterana pelo mundo. Muito bem. Reverendo Egon Koperek, presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, muito obrigado pela gentileza de ter vindo à TV Assembleia. Assim a gente mostrou um pouquinho da Igreja Luterana, que a gente gosta, que a gente aprendeu a admirar pela credibilidade que tem acima de qualquer outra coisa. Muito obrigado. Agradeço muito pela oportunidade, desejo que Deus lhe abençoe também ricamente na condução desse trabalho e que Deus abençoe o nosso estado, nosso município, que Deus abençoe para que nós possamos viver uma vida tranquila, com todo respeito, com toda a dignidade e com toda a paz que todos nós sonhamos e desejamos. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais uma Assembleia Entrevista no canal Legislativo. Até breve.